exército ucraniano continua a contraofensiva no sul do país, enquanto inspetores da Agência de Energia Atómica estão na Ucrânia para visitar Zaporizhia. Países bálticos apostam forte na energia eólica para combater a dependência energética da Rússia. Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia procuram em Praga um compromisso sobre os vistos para turistas russos no espaço europeu. Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica chegaram a Kiev e foram recebidos pelo presidente ucraniano. Mas no seu discurso noturno, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de ter como alvo os caminhos dos inspetores, que deverão visitar a central nuclear de Zaporizhia, provavelmente esta quarta-feira. É uma missão importante e tudo faremos para garantir que se realize em segurança. Infelizmente, a Rússia não para com as provocações, precisamente nas rotas através das quais a missão deve chegar à central. Mas espero que a missão da agência seja capaz de iniciar o seu trabalho. De acordo com a Rússia, são os ataques ucranianos que colocam a central nuclear em risco. E só graças à defesa russa é que os ataques são neutralizados. Nas últimas 24 horas, a artilharia ucraniana disparou 2 projéteis para o território da central nuclear que explodiram perto do edifício especial número 1. O nível de radiação na central nuclear de Zaporizhia continua normal. A contraofensiva do exército ucraniano continuou na terça-feira no sul da Ucrânia, onde foram relatados combates intensos. A Ucrânia alega ter destruído pontes e depósitos de munições e esmagado postos de comando numa onda de combates no sul ocupado pela Rússia, alimentando especulações de que a sua tão esperada contraofensiva para tentar inverter o rumo da guerra está em curso. Em troca, a Rússia disse que infligiu pesadas baixas às tropas ucranianas. Unidos contra a dependência energética da Rússia, os países bálticos apostam forte nos ventos da sua costa para não terem de andar ao sabor dos ventos políticos que sopram de Moscovo e anunciaram planos para aumentarem 7 vezes a produção de energia eólica até 2030. O anúncio foi feito após uma reunião na Dinamarca, onde a Rússia foi a óbvia ausente e vai ao encontro dos desejos de Bruxelas. Para Ursula von der Leyen, também ela presente, a chantagem de Putin com os combustíveis fósseis está a falhar, uma vez que estamos a acelerar rumo à transição verde e a apostar na energia renovável, limpa, barata e local. O objetivo dos países bálticos passa por produzir 20 gigawatts até 2030, suficientes para fornecer eletricidade a 20 milhões de lares, e 93 gigawatts até 2050. A guerra energética trava-se em várias frentes e na Alemanha a reunião do Conselho de Ministros contou com a presença do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Em cima da mesa, a construção de um gasoduto a ligar a Península Ibérica ao resto da Europa. Quero reiterar o meu apoio à criação desta conexão. Trata-se de melhorar as ligações na rede de gás europeia atual, mas a longo prazo trata-se também de usarmos juntos o hidrogênio. Apesar das reticências iniciais, a França já prometeu voltar a analisar o dossiê, uma vez que Espanha e Alemanha são aliados próximos. A curto prazo, o objetivo de Paris passa por convencer os franceses a apertar o cinto para chegar à redução de 15% no consumo proposta por Bruxelas. Devemos consumir menos energia em casa, nos transportes, no comércio, nas empresas, nos escritórios. Deve ser feito um compromisso coletivo para reduzir o consumo de energia. Apesar do apelo, a França está relativamente protegida da ameaça energética russa, uma vez que mais de 70% da eletricidade que consome é produzida em centrais nucleares francesas. Ainda assim, a produção é limitada pela antiguidade dos reatores e impõe-se uma renovação das infraestruturas. A Gazprom cortou temporariamente o fornecimento de gás à Europa através do Nord Stream 1. A gigante energia russa já tinha anunciado que as operações no gasoduto iriam parar durante 3 dias devido à necessidade de proceder a operações de manutenção. As justificações não convencem a Alemanha, que classifica a decisão de tecnicamente incompreensível e acusa a Rússia de usar o gás como arma. O regresso à normalidade está previsto para 2 de setembro. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia iniciam a reunião em Praga, divididos quanto aos vistos turísticos para cidadãos russos.
Há quem rejeite a ideia da interdição total, quem a defenda e quem já tenha começado a tomar medidas a nível nacional. Precisamos de aumentar imediatamente os custos da agressão para o regime de Putin e poderíamos ir avançando lentamente nesse sentido, como fizemos com os 7 pacotes anteriores de sanções. Mas penso que o momento é crucial e a perda de tempo é paga com o sangue dos ucranianos. A Finlândia vai agora, a partir de 1 de setembro, limitar o montante dos vistos turísticos para turistas russos. E estamos aqui a propor que ações semelhantes sejam tomadas por toda a União Europeia neste momento. Pensamos ser importante mostrar que, ao mesmo tempo que os ucranianos estão a sofrer, o turismo não deveria continuar com normalidade, como habitualmente, que deveríamos ser mais restritivos com os vistos turísticos. Face a pontos de vista tão dispares, a Alemanha propõe um compromisso para uma solução europeia comum que pode não ser fácil nem rápida. Fechar ou não as fronteiras da União Europeia aos turistas russos é o principal tema da agenda da reunião dos chefes da diplomacia europeia esta quarta e quinta-feira em Praga. Líderes mundiais prestam homenagem a Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética. Gorbachev faleceu aos 91 anos, na terça-feira, em consequência de doença prolongada. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o legado de Gorbachev, dizendo que era um líder de confiança e respeitado, que teve um papel crucial para acabar com a Guerra Fria e derrubar a cortina de ferro. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o mundo perdeu um líder global imponente, multilateralista, comprometido e defensor incansável da paz. Boris Johnson declarou que o incansável empenho em abrir a sociedade soviética permanece um exemplo para todos. O presidente francês Emmanuel Macron escreveu que o seu compromisso com a paz na Europa mudou a nossa história comum. Quando o mundo viu conflito e impasse, ele viu paz e possibilidade. Foi o epítome da coragem e da visão e foi um lembrete que é preciso mais coragem para acabar uma guerra do que para a começar. Em Portugal, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recordou Mikhail Gorbachev como uma figura essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa. O Conselho de Estado francês deu luz verde esta terça-feira à expulsão do imã marroquino Hassan Iqiyoussen, acusado de incitar explicitamente à discriminação ou ao ódio. A mais alta instância administrativa anulou assim a decisão de um tribunal de Paris que tinha suspendido a expulsão. Mas a polícia gaulesa não conseguiu ainda localizar o imã, que está em fuga. Joe Biden está determinado em proibir as armas de assalto e acusou o Partido Republicano de não querer regular o acesso a armas de fogo por receio do poderoso lobby das armas. O ataque do presidente dos Estados Unidos foi feito em ambiente de campanha eleitoral para o Congresso durante um comício no estado da Pensilvânia, onde disse ainda ser contra qualquer corte no financiamento das forças policiais. A Agência Espacial Europeia divulgou vídeos que comparam as imagens da galáxia fantasma, também conhecida como M74, feitas pelo telescópio espacial James Webb. Trata-se de uma galáxia espiral a 32 milhões de anos-luz de distância da Terra, composta por cerca de 100 mil milhões de estrelas. A viagem de regresso à Lua está marcada para o próximo sábado. O anúncio foi feito pela NASA e segue-se ao fracasso na primeira tentativa no lançamento do foguetão lunar que irá servir a missão Artemis na segunda-feira. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, um dos 4 motores do módulo central do engenho não atingiu a temperatura adequada para a descolagem. Desde a década de 70 que a humanidade não chega à Lua e o regresso é um desejo antigo, mas que tem vindo a ser sucessivamente adiado, com a missão Artemis a ser marcada por vários atrasos. O primeiro lançamento, que está agora previsto para sábado, irá apenas fazer a viagem de ida e volta à Lua, sem ninguém a bordo.